Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Araite Jus, está começando mais um episódio. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Galera, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também deixar o seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji. Galera, e também nós estamos vendendo nosso curso de formação humanística para o Exame Nacional da Magistratura com o professor Marcelo Fortuna, que serão 36 aulas, 15 horas de conteúdo. Galera, e a gente está com desconto especial de 50% com o cupom FERASARATEJU50 até dia 31 de março. Galera, e também no dia 9 de abril, às 18h25, horário de Brasília, o professor Marcelo Fortuna fará uma revisão de processo civil. Galera, hoje o nosso convidado especial será o informativo número 803, publicado dia 12 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça. Galera, vamos lá. Informativo 803, Direito Civil, Direito Empresarial. Ainda que se entenda que a verificação ficta da condição exige prova do dolo, por se tratar de fatos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916, não está tal elemento associado a um específico resultado, mas somente à prática intencional dos fatos que deram ensejo à não implementação da condição. Processo Recurso Especial número 2.117.094, julgado em 5 de março de 2024. Direito Processual Civil. Nas ações coletivas em que a associação representa seus associados por legitimação ordinária, nos termos do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal de 1988, o entendimento que deve ser aplicado é o firmado no tema número 499 do Supremo Tribunal Federal. Processo Embargos no Recurso Especial número 1.367.220 do Paraná, julgado em 6 de março de 2024. Inteiro teor. A colenda, segunda sessão desta Corte, no julgamento do recurso especial repetitivo número 1.362.022 São Paulo, delimitando os legitimados ativos para execução individual da sentença coletiva, estabeleceu a seguinte distinção entre a linha A. Item A. A legitimidade ativa de associado para executar individualmente sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação expressamente autorizada pelos associados. Legitimação ordinária. Agindo com base na representação prevista no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. E item B. A legitimidade ativa de beneficiário consumidor para executar individualmente sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, mediante legitimação constitucional extraordinária. Por exemplo, artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal de 1988, ou legitimação legal extraordinária, com arrimo especialmente nos artigos 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor, ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo. No primeiro caso, os efeitos da sentença de procedência da ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcançará os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Há eficácia subjetiva e territorial restrita. No segundo caso, os efeitos da sentença de procedência da ação coletiva substitutiva não estarão circunscritos aos limites geográficos do órgão prolator da decisão, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, de maneira que beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. Nessa diferenciação é que residem os temas número 499 e 1075 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Quanto ao tema 499 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada inicial do processo de conhecimento. Recurso extraordinário número 612.043, relator ministro Marco Aurélio. Quanto ao tema número 1075 do Supremo Tribunal Federal, o pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei 7.347 de 1985, dada pela Lei 9.494 de 1997, determinando a repristinação de sua redação original, concluindo que os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão prolator da decisão, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Recurso extraordinário número 1.101.937, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 8 de abril de 2021. Nesta mesma toada, já havia se pronunciado esta Corte de Justiça no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia, no qual firmou o entendimento de que a liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta-individuais postos em juízo. Recurso especial número 1.243.887, Paraná. Relator ministro Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, julgada em 12 de dezembro de 2011. O caso está circunscrito à ação coletiva movida sob o rito ordinário, em que a associação, sob invocação da norma constitucional do inciso 21 do artigo 5º, representou em juízo seus associados, agindo por legitimação ordinária, ação coletiva representativa. Desse modo, o entendimento que deve ser aplicado na espécie é o firmado em repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no tema número 499 do Supremo Tribunal Federal, com as ressalvas feitas no voto quanto à impossibilidade de reformácio impégios. Quanto ao pedido sucessivo apresentado, no sentido de que os efeitos da coisa julgada se estendem aos associados da embargante que possuam domicílio no âmbito da competência da Corte Federal Regional da 4ª Região, há de prevalecer a orientação firmada no julgamento do RESP número 1.856.644 de Santa Catarina, para que seja reconhecida, no caso concreto, a abrangência dos efeitos da sentença coletiva aos associados da entidade que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do TRF da 4ª Região, prolator da última decisão de mérito, em apelação observado o princípio da não reformácio impégios. Legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 21 e 70, Código de Defesa do Consumidor, artigos 81, 82 e 91, Lei de Ação Civil Pública, artigo 16. Precedentes qualificados, tema 499 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, e tema de repercussão geral número 1075. Direito Processual Civil. Cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem, que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, para tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para admissão e julgamento do IRDR. Processo. Recurso especial número 2.023.892 do Amapá, julgado em 5 de março de 2024. Inteiro teor. O órgão recorrido foi proferido em IRDR, instaurado no Tribunal de Origem como procedimento modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto. Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 1.798.374 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Mauro Campbell, decidiu que,
Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato, em julgamento do IRDR, por ausência de requisito constitucional de cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um recurso especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do ministro Mauro Campbell Marques, sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento ou na aplicação nas causas em que andamento sobrestadas, caso concreto, que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente. Consignou-se que, ainda que o não cabimento do apelo especial em tais casos não prejudicaria o acesso da questão federal ao STJ, pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que, ao menos em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no recurso em exame não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem, mas à aplicação, em concreto, das próprias regras processuais que envolvem o Instituto do IRDR. O que se discuta neste feito o distinguish em relação ao que restou decidido no RESP 1.798.374 do Distrito Federal, é a própria admissibilidade e a observância das regras do due process no incidente instaurado na Corte de origem. Por se tratar de debate acerca da aplicação em caso concreto das regras processuais previstas para admissão e julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem a possibilidade de novo debate acerca da rigidez da decisão do IRDR, que será transitado em julgado. Direito Processual Civil. O CPC estabeleceu como regra a sistemática da causa piloto para o julgamento do IRDR. Processo Recurso Especial número 2.023.892 do Amapá, julgado em 5 de março de 2024. Inteiro teor. O acórdão recorrido foi proferido em IRDR instaurado no Tribunal de Origem como procedimento modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto. No entanto, o CPC estabeleceu como regra a sistemática da causa piloto para o julgamento do IRDR, que nada mais é do que um incidente instaurado em um processo já em curso no tribunal para resolver questões de direito oriundas de demandas de massa. A adoção da sistemática da causa modelo não é de livre escolha do tribunal. Pelo contrário, o Código de Processo Civil a permite em apenas duas hipóteses: quando houver desistência das partes que tiverem seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do artigo 976, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e quando se tratar de pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR, o qual equivaleria ao pedido de instauração de incidente. Artigo 986 do Código de Processo Civil, caso em que o órgão julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto. Recurso especial número 1.798.374 do Distrito Federal. Relator ministro Mauro Campbell Marques. A peculiaridade deste caso é que nenhuma dessas duas hipóteses se fez presente, mas mesmo assim a corte local decidiu julgar uma causa modelo.
No incidente de resolução de demandas repetitivas, a regra é que a participação das partes dos recursos selecionados como representativos da controvérsia, que constitui núcleo duro do princípio do contraditório, na perspectiva da representatividade adequada, o CPC de 2015, sem prejuízo da participação dos amicicuri e MP no incidente, imputou à parte da causa piloto a condição de representante dos eventuais afetados pela decisão, pois fala em juízo em nome de todos em razão da identidade de interesses, de modo que a Corte, a CO, tem o dever de garantir que tal representação seja efetivamente exercida de forma adequada. Pode-se afirmar que a garantia e a fiscalização, pela Corte, da efetiva participação das partes é ainda mais imperativa no IRDR, se comparado aos processos coletivos que visam tutelar direitos individuais homogêneos. Nestes, a decisão desfavorável ao grupo não prejudica seus membros, em razão da regra de a extensão da coisa julgada segundo um evento litis. No IRDR, por outro lado, a decisão desfavorável será a todos aplicada, por constituir precedente qualificado. Artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, e é regra elementar do due process que aquele que não participou do processo, ainda que por intermédio de representante adequado, não pode ser por ele prejudicado. Logo, o tribunal de origem não pode avocar o julgamento de determinadas questões de direito de forma desvinculada de uma causa que esteja sob sua apreciação. O relator de uma das causas pendentes de julgamento poderia tomar essa iniciativa, selecionando processos que melhor atendessem à exigência da representatividade adequada para julgá-los como causa piloto, respeitando o contraditório e a ampla defesa e permitindo a participação dos atores relevantes do litígio massificado. Não se trata de admitir indistintamente a participação de todos os particulares que tiverem seus processos suspensos, e isso certamente inviabilizaria o julgamento do incidente. O ordenamento jurídico, todavia, impõe a efetiva participação, no mínimo, daqueles que tiverem seus processos indicados como causas representativas da controvérsia multitudinária, pois são, indiscutivelmente, partes interessadas no incidente. O IRDR não pode ser interpretado de forma a dar origem a uma espécie de justiça de cidadão sem rosto e sem fala. Ao adotar o sistema da causa piloto, a tese repetitiva, na qual surtirão os efeitos externos, erga omnes, deve ser apreciada conjuntamente com o caso concreto, do qual surtirão efeitos internos, inter partes, como se depreende do parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência ordinária de onde se originou o incidente. Se as partes autoras dos processos selecionados não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é a imposição do princípio contraditório e da norma do artigo 978, parágrafo único do CPC. Assim sendo, tenho como patente a violação do artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil, na medida em que foi admitido o IRDR de forma autônoma, sem vinculação ao processo pendente, o que inviabiliza a exigência de julgamento concomitante de recurso, remessa necessária ou processo de competência ordinária que lhe pudesse dar origem. Legislação. Artigo 927 do Código de Processo Civil, incisos 3, artigo 976, 978 e 986. Direito do consumidor. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contraditória à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Embargos no agravo do recurso especial número 1.501.756 de Santa Catarina, julgado em 21 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supra-individuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a, fiéis ao espírito, rácio e princípios do microsistema ou da norma, realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal.
Nesse sentido, a interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção ao consumidor, codificados ou não, submete-se ao postulado hermenêutico de ordem pública, segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode ser aceita a interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseada nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo. Recurso especial número 1.243.887, Paraná. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Em caso, o ato ilícito objeto do pedido de restituição em dobro decorreu da conduta da parte de fazer lançamentos a débito na conta da autora para pagamento de dívida alheia, cheques e parcelas de empréstimo. A presente controvérsia deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. Artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ou seja, demonstrado na relação de consumo-pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, ressalvado se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor, quando este cobra e recebe valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. Assim, a justificabilidade ou legitimidade do engano para afastar a devolução em dobro insere-se no domínio da causalidade e não no domínio da culpabilidade, pois essa se resolve sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. A Corte Especial do STJ definiu a questão no embargos, no agravo do recurso especial número 600.673 do Rio Grande do Sul. Relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, relator para o acordo ministro Herman Benjamin. A Corte Especial foi publicada dia 30 de março de 2021, fixando a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Dessa forma, a regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. No caso em análise, contudo, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ, qual seja, o fato de o referido precedente ter modulado os efeitos da aplicação de sua tese, ficando estabelecido que, não obstante a regra geral, o entendimento fixado se aplica aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acordo, em 30 de março de 2021. Legislação, Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. Direito penal, execução penal. O inadimplemento de pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão ou da pena restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado alegue hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, entenda de forma diferente, indicando especificamente a capacidade de pagamento da penalidade pecuniária. Processo. Recurso especial número 2.024.901 de São Paulo, julgado em 28 de fevereiro de 2024. Revisão do recurso repetitivo, tema número 931. Direito penal. Direito dos grupos vulneráveis. A orientação mais condizente com o espírito da Lei nº 11.340, de 2006, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
A GRG no recurso especial, agravo regimental no recurso especial número 2.080.317 de Goiás, julgada em 4 de março de 2024. Inteiro teor. O tribunal de origem, diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra a irmã, rechaçou a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a incidência da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que não teria sido constatada a relação de dominação ou poder do acusado sobre a vítima, o que afastaria, por conseguinte, a motivação de gênero na ação delituosa. Contudo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei 11.340 de 2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei 14.550 de 2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas em todas as relações previstas no seu artigo 5º, ou seja, no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto. Nesse sentido, o novo artigo 40A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei 11.340, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira é ainda fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. Agravo regimental na MPU-MP 6 do DF, relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, publicado dia 20 de maio de 2022. Assim, no contexto em que o irmão, segundo as declarações da ofendida, atacou-a pelas costas com socos enquanto ela lavava a louça e, depois, apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la, denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ser apurada no caso, apta a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente à competência da vara especializada, nos termos do artigo 5º, incisos 1 e 2 da Lei 11.340 de 2006. Direito Penal. A Constituição de Família não exclui, per se, a punibilidade do crime de estupro de vulnerável. Processo em segredo de justiça julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu. Haja vista a presunção absoluta da violência em caso da prática de condução carnal ou ato libidinoso, diverso com pessoa menor de 14 anos, conforme a súmula número 593 do STJ. Na espécie, a ofendida à época com 13 anos de idade foi submetida à prática de conjunção carnal. O réu, naquele tempo, contava com 20 anos de idade. A gravidez da vítima, em decorrência do conúbio sexual e o nascimento de uma criança dessa relação não diminuem a responsabilidade penal. Ao contrário, por força da lei, incrementa a responsabilidade da ação, a reprovabilidade da ação, atraindo mesmo uma causa de aumento de pena, artigo 234-A, inciso 3 do Código Penal. A Constituição de Família não exclui, per se, a punibilidade da conduta, pois, no caso, além de o réu não haver registrado a criança, o seu relacionamento com a vítima não subsiste. Súmula do STJ número 593. Direito processual penal. A quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir, com segurança, se a reconhecida inconsistência da parte da perícia, relativa à natureza entorpecente do material apreendido, refira-se a substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou das provas declaradas ilícitas por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, acarreta a absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva.
Processo. Recurso especial número 2.024.992, São Paulo. Julgado em 5 de março de 2024. Inteiro teor. A sexta turma do STJ tem sedimentado o entendimento no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais, quando não há comprovação do consentimento do morador, como ocorreu no caso em análise. Assim, deve ser declarada a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do acusado. No entanto, observe-se que o acervo probatório não está composto exclusivamente pela prova declarada ilícita e suas derivações, havendo outros elementos probatórios, quais sejam a apreensão prévia de drogas durante a busca pessoal e a prova testemunhal. Nessa situação, o desfecho comumente aplicado pela jurisprudência da sexta turma seria no sentido de se anular a condenação, determinando ao juiz de origem que, após desentranhar a prova ilícita e as dela derivadas, realizasse um novo julgamento da ação penal. Porém, no caso, ainda outra nulidade a ser examinada, qual seja a suposta violação da cadeia de custódia, aduzida indistintamente quanto a todos os entorpecentes apreendidos, inclusive aqueles encontrados durante a busca pessoal. Sobre a materialidade delitiva, o Tribunal ACO consignou, quanto ao laudo definitivo, que apenas os itens número 1 e 5 foram inconsistentes quanto ao resultado, tendo todos os outros itens e, portanto, todas as outras amostras detectado a presença de substância tetraidrocanabidiol, THC. Porém, da simples leitura do laudo definitivo, constata-se que, diferentemente do que ocorra no laudo provisório, todas as substâncias foram identificadas com a mesma numeração de lacre e as amostras conservadas para a perícia definitiva têm massas idênticas, de forma que não é possível distinguir se as substâncias em relação às quais a perícia foi inconsistência já reconhecida pela jurisdição ordinária, são as drogas apreendidas na residência do recorrente ou durante a busca pessoal. Na mesma conjuntura, evidencia-se que não foi observada a norma disposta no artigo 158-D, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, segundo o qual todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Não se está a dizer que a mera inobservância do procedimento descrito no artigo 158-D, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, acarrete automaticamente a imprestabilidade das provas, mesmo porque, conforme a orientação jurisprudencial desta sexta turma, a consequência processual concreta de eventual desconformidade com as regras previstas no Código de Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios, artigos 158-A e 158-F, dependerá do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ocorre que, na hipótese, a quebra da cadeia de custódia resultou na impossibilidade de se distinguir, com segurança, se a reconhecida inconsistência de parte da perícia referia-se a substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou do ingresso domiciliar. Assim, embora, em princípio, nem todas as provas sejam ilícitas por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, de todo modo, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, não é possível comprovar com segurança a natureza entorpecente das substâncias encontradas na posse do agente, quando de sua abordagem em via pública, de forma que o acusado deve ser absolvido por falta de materialidade delitiva, na forma do artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 158-A, 158-D, parágrafo 1º, artigo 158-F e artigo 386, inciso 2. Direito tributário. O montante antes utilizado para deduções do IRPJ e CSLL e, posteriormente, objeto de repetição de débito, compõe as bases de cálculo desses tributos por constituir acréscimo patrimonial. Recurso especial número 1.516.593 de Pernambuco, julgado em 6 de fevereiro de 2024. Galera, vamos para o inteiro teor, que o resumo ficou muito simples. A discussão se refere ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, apurado pela sistemática do lucro real.
é a tributação reflexa a título de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Controvérsia acerca da legalidade de ato normativo emanado da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o qual estabelece que os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo IRPJ e pela CSLL, se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis de lucro real e da base de cálculo da CSLL. O artigo 1º do apontado normativo, Ato Declaratório Interpretativo SRF número 25 de 2003, dispõe que os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Com efeito, não há, de um lado, ilegalidade em reestruturar a base de cálculo dos tributos em tela com o montante que havia sido objeto de deduções, porquanto o evento que ensejou o abatimento, pagamento de tributo, não subsiste em razão do êxito obtido em demanda judicial. Ao recompor o patrimônio da pessoa jurídica, a soma antes utilizada para as deduções de IRPJ e CSLL e posteriormente objeto de repetição de indébito deve, indubitavelmente, compor as bases de cálculo desses tributos por constituir acréscimo patrimonial, considerado por patrimônio pré-existente, exatamente o relativo ao momento das deduções. Tal sistemática, por outro lado, não traduz burla ao prazo decadencial, porque a disponibilidade dos valores ocorre com a efetiva recomposição do patrimônio, não havendo ampliação do prazo decadencial para a constituição do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, recurso especial número 1.385.860, publicado dia 12 de maio de 2015, julgado em 12 de maio de 2015. Cabe anotar outro sim que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, em 2010 e a unanimidade, confirmou a tributação do montante concernente ao indébito tributário que, em períodos anteriores, houverem sido computados como despesas dedutíveis de lucro real e da base de cálculo da CSLL. Primeira turma, processo número 10835002737-2005-11. Relator conselheiro Valdir Veiga Rocha, julgado em 28 de janeiro de 2010. Direito previdenciário, tá acabando, galera. A portaria número 931 de 2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula de cálculo do auxílio invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimento. Processo agravo regimental no recurso especial número 1.125.429 do Rio Grande do Sul, julgado em 5 de março de 2024. Direito previdenciário. O espólio faz jus ao recebimento dos valores revertidos pela entidade fechada de previdência complementar, após a morte da beneficiária, por força dos superávites apurados nos exercícios anteriores à sua morte. Recurso especial número 2.013.177 do Paraná, julgado em 5 de março de 2024. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário com a gente com críticas e sugestões, nem que seja com os emojis. E também não se esqueça de entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. E também acesse o nosso grupo... nosso curso de formação humanística para Exame Nacional da Magistratura, que está com cupom de desconto de 50%, que é Feras Areteju 50, e também vai ficar aí na descrição do vídeo, galera. E também dia 9 de abril, às 18h25, horário de Brasília, nós teremos a revisão de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, com o professor Marcelo Fortuna. E tem a melhor didática do mundo. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço, até a próxima e tchau!